Já vai, já vai, já vai. Bom dia! Hoje são 14 de abril de 2020, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Mais um vídeo trazendo aqui o livro de Norman Geisler, Enciclopédia Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Norman Geisler e Thomas Rowe. O Norman Geisler foi cristão evangélico norte-americano. Ele era doutor em teologia e mestre em filosofia. Faleceu ano passado, 2019. Nesse livro aqui, ele traz várias passagens bíblicas explicando, o Norman Geisler, que não existem contradições na Bíblia, porque ele era um cristão evangélico, fundamentalista. Ele lia a Bíblia ao pé da letra, como se aquelas lendas bíblicas fossem fatos reais. E aí, quando ele começava a explicar, ele entrava aqui em labirintos e também aqui no mundo de fantasias. Qualquer teólogo sério sabe, qualquer estudioso sério da Bíblia sabe muito bem que ela está, de Gênesis ao Apocalipse, repleta de lendas, mitos, contradições, discrepâncias, erros das mais variadas espécies, fábulas, etc. Porque a Bíblia é, na verdade, mais um livro humano. Deus algum existe, Deus algum escreve alguma coisa. Então, o Norman Geisler, como você vê aí na capa do livro, ele coloca a palavra contradições entre aspas, querendo dizer que a Bíblia não contém contradições. E estou aqui analisando algumas passagens no livro dele. E você está vendo aí a realidade nua e crua. E vou trazer aqui, mais uma vez, outra contradição bíblica. Mais uma. Porque aqui o Norman Geisler se refere a ela. E ele vai aqui explicar que não se trata de contradição. E você aí vai rir novamente. Já que estamos tratando de Bíblia, vamos ouvir aí novamente a paraibana Célia Quirino, que mora na capital João Pessoa. A Célia Quirino fez um vídeo mostrando sua vida religiosa. E naquele vídeo ela disse muita coisa sobre a Bíblia. Veja aí um trecho da Célia Quirino falando sobre a Bíblia. Depois voltarei. Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições, não tem sentido uma coisa com a outra, entendeu? Muito bem, gente. Então vamos aqui a mais uma contradição na Bíblia. O homem, ele cria deuses. O homem é o criador de deuses. O homem cria deuses conforme sua cultura. Ao criar deuses, o homem transfere para esses deuses características humanas e características próprias dos deuses. As características humanas que o homem transfere para os deuses: ódio, ciúme, intolerância, raiva, etc. Então, características humanas também são transferidas para esses deuses. É por isso que os deuses são pessoas que propagam ódio, os deuses propagam intolerância, propagam injustiça das mais variadas espécies, entendeu? Os deuses, porque são reflexos dos homens. Além dessas características humanas que o homem coloca nos deuses criados,
ainda existem características próprias dos deuses, que não são próprias do homem. A onisciência, que os deuses sabem tudo, a onipotência, que os deuses são potentes, e a onipresença, que os deuses estão em todos os lugares. Então essas três características aí são características próprias dos deuses. Então, deuses são apenas um produto da imaginação humana. Não existem, de fato, deuses de qualquer modalidade. Não existem deuses. São criados pelo homem. Então, na Bíblia, aqui é um exemplo. De Gênesis ao Apocalipse, o Deus da Bíblia, ele perde aqui sua onisciência, ele perde sua onipotência e ele perde sua onipresença em toda a Bíblia. E como a Bíblia cristã, ela é dividida em Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e Novo Testamento, na Bíblia cristã, no Velho Testamento, o Deus hebreu, ele perde essas características, onisciência, onipresença e onipotência, em todo o texto bíblico. E, em relação ao Novo Testamento, Jesus também, das narrativas lendárias do Novo Testamento, Jesus também, ao longo do Novo Testamento, ele também perde sua onisciência, onipresença e onipotência. Porque o homem é assim, ele coloca essas qualidades nos deuses, mas quando vão escrever alguma coisa sobre esses deuses, aí o homem, nesses textos criados pelo homem, os deuses perdem essas qualidades, entendeu? Então vou mostrar aqui um exemplo em que Jesus, o Jesus das narrativas lendárias do Novo Testamento, e não Jesus histórico. O Jesus histórico não é nada, gente. Nada. Nada. Estou tratando do Jesus das narrativas lendárias do Novo Testamento. E vou trazer uma passagem aqui em que Jesus, mais uma vez, ele perde a onisciência. Ele não tem conhecimento sobre o que vai acontecer a um segundo. Imagine daqui a alguns anos, entendeu? Então vamos lá. Marcos, Evangelho de Marcos, o primeiro evangelho que surgiu. Marcos, capítulo 13, versículo 32, certinho? Aqui diz assim, vou ler. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Aqui, gente, Jesus está falando, nessa narrativa aqui, Jesus está falando. Jesus está dizendo a seus discípulos sobre a vinda do Messias, o Cristo, para aquela época, há 2000 anos na Palestina. Então Jesus aqui está dizendo a seus discípulos que o Messias haveria de vir, desceria pelos céus com os anjinhos tocando trombetas. Era a volta do Messias. Isso aí para aquele tempo, há 2000 anos na Palestina. Quando você lê Novo Testamento, você está lendo um livro antigo para aquele tempo, para aquela época e não para a nossa. Então aqui Jesus está dizendo a seus discípulos que o Messias, o Cristo, haveria de descer pelos céus com seus anjinhos tocando trombetas. E os discípulos perguntaram a Jesus quando seria esse evento, quando ocorreria esse evento, quando Jesus voltaria, o Cristo, o Messias, melhor dizendo, certo? E aí Jesus respondeu assim, mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe. Jesus dizendo a seus discípulos que ninguém sabe o dia em que o Messias voltaria. E continua aqui Jesus. Nem os anjos no céu sabem, nem o Filho sabe, e o Filho aqui é o próprio Jesus.
Jesus dizendo que nem ele mesmo sabe quando o Filho do Homem, o Messias, voltaria pelos céus. Nem Jesus aqui sabe. Viu aí? Jesus perdeu a onisciência. E continua aqui Jesus, senão o Pai. Então Jesus aqui está dizendo, gente, que nem os anjos no céu, nem ele próprio, Jesus, sabem quando aí o Messias haveria de descer pelos céus, para aquele tempo, há 2000 anos na Palestina. Então Jesus mesmo diz que ele não tem conhecimento desse dia, da chegada do Messias, que somente o Deus hebreu é que tem esse conhecimento. Então você vê facilmente que Jesus aí perdeu a onisciência. Isso aí, mais uma vez, porque Jesus perde a onisciência ao longo do Novo Testamento. Porque é assim, o homem cria deuses, coloca qualidades nesses deuses. Só que quando o homem começa a escrever sobre esses deuses, sem perceber, os deuses aí perdem essas qualidades: onisciência, onipresença e onipotência. Muito bem, então estamos aí diante de mais uma passagem bíblica em que Jesus perde a onisciência. Ele não sabe, ele não tem conhecimento do dia em que o Messias haveria de voltar. E como nós vimos na história do cristianismo, nunca Messias algum desceu dos céus. Foi a maior decepção para o povo judeu, porque Jesus pertencia a uma sociedade judaica. Jesus era um judeu. Naquele tempo, os judeus, como eles eram dominados naquele tempo pelos romanos, então os judeus sonhavam que iria aparecer um judeu forte, que seria rei em Israel e que iria expulsar aqueles romanos miseráveis da Palestina. Então esse era o sonho do povo judeu na época, há 2000 anos na Palestina. Apareceram vários judeus dizendo ser o Messias, o Cristo. E o que aconteceu com esses judeus? Eles foram presos, torturados e mortos pelos romanos. E até mesmo o Jesus aí dos cristãos. Então, o Jesus dos cristãos foi a maior decepção para a sociedade judaica. Os judeus esperavam, repito, um Messias forte, que teria força para expulsar os romanos da Palestina. E todos os que apareceram dizendo ser o Messias, o Cristo, todos foram perdedores. Então, aqui foi a maior decepção, mais uma vez, para o povo judaico. É por isso que os judeus não veem Jesus como o Messias, como o Cristo, porque os judeus aguardavam, repito, um Messias forte, que seria rei em Israel. E Jesus não foi nada. Jesus não foi rei coisa alguma. Jesus não teve força alguma para expulsar os romanos da Palestina. É por isso que os judeus rejeitam a figura de Jesus. Certo? Para você entender. Muito bem, então vamos aqui agora ao livro do Norman Geisler. Ele vai explicar aqui que quando Jesus diz ali, veja bem, em Marcos capítulo 13, versículo 32, o próprio Jesus disse que nem ele mesmo sabe quando o Messias haveria de voltar. Nem Jesus sabia disso, ele mesmo falou. Então vamos aqui ver a explicação do Norman Geisler, porque essa afirmação aqui de Jesus, dizendo que não sabia quando o Messias voltaria pelos céus, essa afirmação de Jesus entra em contradição com várias passagens relativas a ele, dizendo que ele era onisciente, entendeu? Então aí, mais uma contradição bíblica. Várias passagens do Novo Testamento diziam que, dizem, melhor dizendo, que Jesus era onisciente.
sabia o que iria acontecer daqui a algum tempo. Só que essa passagem aqui diz o contrário, entra em contradição com aquelas outras passagens. Então vamos aqui, mais uma vez, mostrar o que diz o Norman Geisler sobre essa passagem aí, em que o próprio Jesus reconhece que ele não sabia o dia em que o Messias haveria de voltar. Certinho? Então vamos aqui à página 382 do livro de Norman Geisler. Então ele diz assim, Marcos capítulo 13, versículo 32. É aquela passagem em que Jesus mesmo reconhece que ele mesmo não sabe quando o Messias, o Filho do Homem, haveria de voltar. Então diz assim, Marcos capítulo 13, versículo 32. Jesus não sabia quando seria a sua segunda vinda? Eis aí a pergunta. Jesus não sabia quando seria a segunda vinda? Aí o Norman Geisler coloca assim um problema. A Bíblia ensina que Jesus é Deus, João capítulo 1, versículo 1, e que sabe todas as coisas, João capítulo 2, versículo 24, Colossenses capítulo 2, versículo 3. Por outro lado, ele, Jesus, crescia em sabedoria, Lucas capítulo 2, versículo 52. E às vezes parecia não saber certas coisas. João capítulo 11, versículo 34. De fato, ele, Jesus, ele negou saber o tempo de sua segunda vinda, quando disse, a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. E agora, para a alegria do internauta Leonardo Marculino, o grande Léo, para a alegria dele, que possui um canal com o título Léo Marculino, para a alegria dele, o Norman Geisler agora vai solucionar o problema. Certo, Léo? O Norman Geisler vai solucionar o problema. Vamos lá. Solução, diz aí o Norman Geisler. Temos de distinguir o que Jesus sabia como Deus, tudo, daquilo que ele sabia como homem. Você entendeu aí, Léo Marculino? O Norman Geisler está dizendo que temos de distinguir o que Jesus sabia como Deus, tudo, daquilo que ele sabia como homem. Você entendeu, Léo? Isso. Muito bem, então vamos continuar. Temos de distinguir o que Jesus sabia como Deus, tudo, daquilo que ele sabia como homem. Como Deus, Jesus era onisciente, conhecedor de todas as coisas. Mas como homem, como homem, era limitado em seu conhecimento. A situação, diz o Norman Geisler, pode ser esquematizada da seguinte maneira. Jesus como Deus e Jesus como homem. Como Deus, ilimitado em conhecimento, conhecimento pleno, isento de etapas. Isento de etapas, sabia o tempo de sua volta. Isso aí, Jesus como Deus. E Jesus como homem? Aí o Norman Geisler diz, era limitado em conhecimento, cresceu no conhecimento, não sabia o tempo de sua volta. Muito bem, gente. Isso aí, gente, é para você, mais uma vez, achar muita graça, não é? É para você achar muita graça. O Norman Geisler aqui diz que temos de distinguir o que Jesus sabia como Deus, daquilo que ele sabia como homem. Quando Jesus fazia o papel de Deus, diz o Norman Geisler, ele era onisciente, Jesus. E quando ele fazia o papel de homem, ele não era onisciente.
Entendeu, gente? Entendeu o que é a brincadeira evangélica? Veja aí, naquela passagem de Marcos capítulo 13, versículo 32, Jesus ali diz de forma clara que ele não sabia o dia em que o Messias voltaria para aquele tempo. Jesus não sabia. Ele mesmo diz isso. O Norman Geisler aqui, como é impossível você desfazer uma contradição bíblica, aí o Norman Geisler aqui diz que você tem que entender o seguinte: você tem que separar o Jesus como Deus e o Jesus como homem. O Jesus atuando como Deus, ele era onisciente, diz o Norman Geisler. Já que ele atuando como homem, ele não era onisciente. O Jesus atuando como Deus, conhecia todas as coisas. E o Jesus não atuando como Deus, não conhecia todas as coisas. Isso aí, gente, é para você morrer de rir. Isso aí é uma brincadeira. Mas vamos para a frente. Então é isso aí que termina aqui o vídeo, propriamente dito. Mas eu vou aqui mostrar as passagens indicadas pelo próprio Norman Geisler. Ele indica aí, ele indica três passagens bíblicas, mostrando que Jesus era onisciente. 3. E ele indica 2 aí, mostrando que Jesus não era onisciente. Então vamos aqui às 3 passagens em que Jesus aparece como um ser onisciente, segundo aqui o ponto de vista do Norman Geisler. Lucas, capítulo 2, versículo 52, vou ler. Diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Essa passagem aí foi indicada pelo Norman Geisler, em que Jesus aí aparece com sua onisciência. A outra passagem indicada pelo Norman Geisler, a segunda, foi a que está em João, capítulo 2, versículo 24. Então vamos lá. João, capítulo 2, versículo 24. Diz assim: Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Essa passagem aqui está dizendo que Jesus aqui não estava confiando muito em algumas pessoas que acreditaram nele. Então aqui está dito que o Jesus não acreditava nessas pessoas, porque o próprio Jesus conhecia a fundo o pensamento dessas pessoas. Então aqui mais uma passagem do Norman Geisler, indicando que o Jesus aqui era onisciente. E outra passagem também indicada por ele está em Colossenses, capítulo 2, versículo 3. Diz assim, sobre Jesus: em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Jesus, que Jesus sabe. Todos aqui os tesouros da sabedoria e do conhecimento, que Jesus tem esse conhecimento. Mais uma passagem aqui indicada pelo Norman Geisler, mostrando que Jesus era onisciente. E o próprio Norman Geisler mostra uma passagem que está em João, em que ele diz que parece que Jesus perdeu a onisciência. O Norman Geisler coloca a palavra parece que Jesus perdeu a onisciência, indicada pelo próprio Norman Geisler, que é o que está no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 34. Aqui é o seguinte, é na lenda da ressurreição de Lázaro, amigo de Jesus e irmão de Marta. Então, é o irmão de Marta e de Maria. Então, aqui o Jesus aqui pergunta a uma das irmãs de Lázaro, a Maria. Jesus pergunta a ela: onde o sepultastes? Porque o Lázaro já havia morrido, já havia sido sepultado. E aqui Jesus pergunta, porque Jesus aqui perdeu a onisciência. Ele não sabia onde estava sepultado o corpo de Lázaro.
Então, João, capítulo 11, versículo 34, diz assim: Jesus, dirigindo-se a Maria, uma das irmãs de Lázaro, diz assim: e perguntou Jesus: onde o sepultastes? Onde o sepultastes? Ou seja, onde está sepultado o corpo do Lázaro? Porque Jesus aí perdeu a onisciência, não sabia. Essa passagem aí foi indicada pelo Norman Geisler. E a passagem maior é essa aí, gente. Mais um exemplo, em Marcos capítulo 13, versículo 32. O próprio Jesus reconhece que nem ele mesmo sabia o dia em que o Messias voltaria para aquele tempo, para aquela época. Nem Jesus sabia. Ele mesmo reconhece isso. E a explicação do Norman Geisler é mais uma coisa muito engraçada. Ele diz que é preciso aí você saber separar o Jesus atuando como Deus e o Jesus atuando como um homem. Gente, isso aí é para você rir bastante. Você tem que separar Jesus atuando como Deus e Jesus atuando como homem, diz o Norman Geisler. Jesus atuando como Deus, aí ele é onisciente, ele tem conhecimento. Já Jesus atuando como homem, não. Aí ele perdeu sua onisciência, ele não sabe. Gente, isso aí é para você morrer de rir. É mais um caso de internação em clínica psiquiátrica, sob a administração do psiquiatra brasileiro Augusto Cury. Realmente, as explicações do Norman Geisler são fantásticas, não é mesmo? Veja, ele era um cristão evangélico fanático e faleceu ano passado. Fez e faz muito sucesso no mundo evangélico. Portanto, aí, mais um vídeo e muito obrigado. O pior cego é aquele que não quer enxergar, entendeu? E dá vontade de rir mesmo, entendeu? Quando ele fala assim, ó, não ria, mas é verdade, dá vontade de rir. Ver esses caras aí, ó, Norman Geisler e o Thomas Howell, tentando deturpar, porra, cara, a emenda sai pior que o soneto, entendeu? Sai pior que o soneto e é uma verdade pura, porra. Cara, tá na cara, falar que a Bíblia não tem erros e contradições é desonestidade pura ou pior, é canalice.